Moda, comportamento de uma dada época histórica. É um sinônimo de costume. A palavra provém do termo latino modus, através do francês mode. Em sentido estrito, porém, moda costuma se referir especificamente aos diversos estilos de vestuário que prevalecem numa dada sociedade, numa dada época histórica. Para criar estilo, os figurinistas utilizam-se de 5 elementos básicos: a cor, a silhueta, o caimento, a textura e a harmonia. A moda é abordada como um fenômeno sociocultural que expressa os valores da sociedade, usos, hábitos e costumes, em um determinado momento. Já o estilismo e o design são elementos integrantes do conceito moda, cada qual com seus papéis bem definidos. A moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso das roupas no dia a dia a um contexto maior, político, social, sociológico. Pode-se ver a moda naquilo que se escolhe de manhã para vestir, no look de um punk, de um skatista e de um popstar, nas passarelas. A cada dia que passa, o mundo da moda vem se superando e surpreendendo as pessoas, com cores vivas, tendências novas, cortes inusitados e inovadores. A moda proporciona, aos que a seguem, uma inspiração sempre inovadora e ousada. Eu sou Bárbara Roberts, e este é o Fashion Dolls News. Já no final da pré-história, os seres humanos passaram a se cobrir com peles de animais para se proteger do clima, e com o tempo essa proteção foi se tornando cada vez mais sinônimo de poder e status. As pessoas achavam que usar peles de animais estava na moda. Cada vez se via mais. Essa tendência foi sendo suplantada pelo uso de fibras naturais, como o linho e o algodão, no Egito e a seda na China. No início da Idade Média, isto é, na Alta Idade Média, as invasões bárbaras levaram ao isolamento e à vida nos feudos, desagregando as cidades e praticamente extinguindo o comércio em toda a Europa. Dentro destas condições, as vestimentas passaram a ser produzidas artesanalmente, com fibras naturais e em cores cruas, tornando-se raras e exclusivas, apesar de extremamente básicas. As roupas eram confeccionadas em casa, evoluindo das túnicas merovíndias até as ricas vestes da época carolíngia, com enfeites de brocado. Com o desenvolvimento das cidades e a reorganização da vida das cortes, a aproximação das pessoas na área urbana levou ao desejo de imitar. Enriquecidos pelo comércio, os burgueses passaram a copiar as roupas dos nobres. Ao tentarem variar suas roupas, para diferenciar-se dos burgueses, os nobres inventavam algo novo e assim por diante. No início da Idade Moderna, há uma preferência nas cortes europeias pelo vermelho. As roupas mais refinadas levavam esta cor. O método de tingimento utilizava o pau-brasil, extraído em larga escala no Brasil para atender a esse modismo. As mulheres normalmente usavam corpetes ditos de madeira, mas era revestido somente uma parte, e os saiotes com estruturas de ferro. No final da Idade Moderna, temos um grande personagem histórico que marca a moda, Luís XIV. Sua contribuição se dá basicamente pelo uso de salto alto, algo inovador. Nessa época também é notável a presença de perucas, babados, o estilo rococó aliado ao vestuário. A partir do século XVIII, com a chamada Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, a moda deixa o seu caráter artístico artesanal de lado e passa a ser também inserida na rede engendrada pelo mercado. O século XIX teve diversas mudanças, quase que de década a década, principalmente na moda feminina. Com a vitória de Napoleão, entrou a moda império livrando as mulheres do espartilho. Com a derrota definitiva de Napoleão,
volta a ser o clima de ordem e um clima mais romântico, com saias mais largas e mangas bufantes. A Guerra Civil nos Estados Unidos e a Revolução Industrial na Europa também são grandes influenciadoras da moda no século. O século XX foi marcado por grandes revoluções e inovações na área da moda, e para ele nós vamos dedicar uma próxima edição do Fashion Dolls News. Após os comerciais, revisitaremos 2 importantes desfiles que aconteceram há 10 anos durante as mostras de primavera-verão das casas Balenciaga e Chanel. Não saia daí! Se você procura conforto e sofisticação na hora de escolher o seu imóvel, o Residencial Greenland abre as portas com uma incrível oportunidade. Experimente toda a comodidade e praticidade para morar em 2 andares com sala, cozinha, quarto e banheiro. Cada ambiente conectado de forma harmônica a servir o seu dia a dia. Consulte nossos corretores. Temos os melhores imóveis pelos melhores preços, porque para nós o seu prazer em viver está em primeiro lugar. Venha nos conhecer. Residencial Greenland, para viver e viver bem. Estamos de volta com Fashion Dolls News. Sejam bem-vindos. Meu nome é Bárbara Roberts e para você que ligou agora, chegou bem a tempo de ver nossa revisita ao desfile de primavera-verão Ready to Wear da Balenciaga em 2010. Nicolas Ghesquière estava à frente das criações da marca à época. Desde 2013 ele foi para Louis Vuitton e se sentia cansado da moda coquetel que vinha se repetindo por alguns anos, declarando que queria fazer algo mais urbano. Com isso, ele trouxe hoods de couro, kilts sport, calças skinny e muitos patchwork verticais. Futurístico misturado com artesanal, e essa é a qualidade que define a Balenciaga de Ghesquière como algo único. Muitas referências a brinquedos, como o amálgama de cores estipulado por Ghesquière em tricôs imitando massa de modelar e ainda tecidos reciclados e recicláveis, transpondo os elementos de moda de ruas, passarelas, poderiam ser facilmente copiados pela moda de rápido consumo de lojas de departamentos. Porém, o uso diferenciado desses materiais em técnicas inovadoras torna isso quase impossível. Essa coleção tem ainda algumas sutilezas, como pedaços de verde e lima permeando o couro, e trabalhos muito delicados em renda. Na Balenciaga, nada é apenas foco em guarda-roupas básico. Tudo é fashion com um F maiúsculo.
Uma passarela de navio-cruzeiro em um calçadão serpenteando ao longo do Lido de Veneza, com o sol prestes a se pôr. Ondas suaves rolando em um sussurro de brisa para fazer formas sinuosas vibrarem em movimento. Não poderia ter sido mais poético, ou, dada a vezes, momento Chanel mais audacioso. Eu queria reinventar a mágica, disse Karl Lagerfeld, falando sobre a localização da coleção em um dos locais favoritos de verão de Coco Chanel. Ela visitou Veneza por quase 10 anos a partir de 1919 e lá conheceu Diaghilev. Mas Lagerfeld também poderia estar falando sobre estabelecer a sensação de lazer perdida há muito tempo, de um desfile de moda como uma experiência única e excepcional. Os 350 convidados reclinados em espreguiçadeiras nas famosas cabanas brancas de tendas certamente sentiram o privilégio de testemunhar o glamour extremo da invocação aprendida, mais leve, do designer de uma parte importante da biografia de Coco Chanel. Uma sobreposição de alusões a Visconti Fellini, o Carnaval de Veneza e os tesouros da arte da cidade. Coco on the Lido, como Lagerfeld o chamava, começou com um quadro de figuras em chapéus e capas de tricô, encobrimentos para uma peça de cintura e sutiã com um maiô. Em seguida, Tajana Bati desfilava com renda cremosa, como a mãe eduardiana de chapéu na morte de Veneza. Seu filho Tadzio, um marinheiro, e suas 2 irmãs vinham vestidos plissados de leques atrás. A partir daí, a sequência decolou em listras inspiradas em matelot e gondoleiros, interpretadas em cardigans de malha fina e roupas de praia divertidas com botas engraçadas de cunha listradas de vermelho e branco. As referências continuavam fluindo, um vestido de gola alta feito de malha plissada para sugerir Fortuny, o profundo vermelho doge e o motivo dourado do leão na bandeira da cidade, lantejoulas cintilantes e bordados de vidro feitos para imitar a luz de Veneza olhando para a água. Mas, apesar de tudo isso, sem mencionar os cabelos e a maquiagem do filme mudo que os uniram, o programa evitou uma narrativa muito servil. Também houve momentos de bobagem. Os óculos de sol Chanel se reformularam quando os óculos de baile de máscaras venezianos e os lampejos de erotismo nos espartilhos expostos significam diversão para quem procura novidades. Mas as peças de estrelas aqui eram Chanel pura, sem temas, exceto por sua elegância clássica. Uma longa coluna preta com um cachecol rasgado e sexy, uma jaqueta e vestido creme de lantejoulas, combinando as inconfundíveis blusas de seda espumantes da Rue Cambon. Apesar de toda a sua extensa erudição sobre arte, cultura e personalidades do passado veneziano, Lagerfeld concluiu: eu não uso para fazer fantasias. Na verdade, eu estava mais interessado na sociedade dos cafés dos anos 30 e na vida que Chanel viveu aqui, e que não existe mais. É verdade, mas como os hóspedes voltam para casa depois de 2 dias perambulando por museus, igrejas, bares, restaurantes e boates de Veneza, eles estão retornando com histórias de um acontecimento que poucos acreditariam que poderia realmente acontecer em nossos tempos.
Essa foi a primeira edição do Fashion Dolls News. Gostaram? Eu espero que sim. Em breve nos veremos de novo, onde falarei do terceiro dos favoritos de Primavera-Verão 2010 da Casa Dior. Até lá!